Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as partes de uma redação. Como já foi dito lá no início, uma dissertação é composta de argumentos que visam persuadir o seu leitor a respeito da sua posição, ou seja, fazer com que quem leia o seu texto passe a tomar a mesma posição, tenha a mesma ideia que você a respeito daquele assunto. Essa posição pode ser contra ou a favor, tá? E ela é composta por 3 partes. A primeira parte é a introdução, na qual você vai situar, você vai fazer um pequeno resumo do que você vai falar no texto, de maneira que o seu leitor, pela introdução, possa saber qual é o assunto, qual é o tema que será tratado. Essa parte do texto argumentativo deve começar sempre com uma afirmativa ou uma pergunta que você responderá ao longo do texto. Evite começar a sua redação dessa maneira, ó. O texto abaixo vai falar, o texto abaixo será abordado. Comece com uma frase que possa causar já um certo impacto logo de cara. Por exemplo, se o assunto for gravidez na adolescência, você pode começar: hoje não é comum a gravidez na adolescência, ponto final. Aí, de acordo com alguns estudiosos, hoje as meninas têm mais informações, logo não é comum que engravidem já na adolescência, e assim por diante. Essa afirmativa, com certeza, já causará uma certa polêmica em quem ouvir, ok? Esse tipo de texto, também, como já foi falado, é um texto impessoal, portanto, eu não existe nesse texto, eu penso, eu sei, é tudo como se você estivesse de fora, observando um fato e falando sobre ele, do qual você conhece bem. Porque para você fazer uma boa redação, você deve ser especialista no assunto, ou seja, tem que conhecer o assunto. E como eu já falei antes, para conhecer um assunto, você precisa se informar sobre os possíveis temas, né, que vai cair nos vestibulares, especialmente no Enem, ok? A segunda parte é o desenvolvimento. Essa é a parte mais longa do texto, onde você vai apresentar os fatos, os exemplos, citação de autoridade. O que é citação de autoridade? É alguma coisa que alguém que entende do assunto, que tenha escrito sobre o assunto ou vivido o assunto, tenha falado e que você tomou conhecimento. Você pode usar também notícias, né, como exemplos e etc. Tá? É importante que você tenha pelo menos 3 argumentos nessa parte. Um argumento principal e depois, então, mais um ou dois, mais uns 2, né, melhor, que leve ao primeiro, tá bom? Ok? Então, você começa do argumento menor até chegar ao argumento principal, aquilo que você quer dizer no texto, aquilo que você acha. Por exemplo, você vai falar da gravidez na adolescência, o primeiro argumento você pode falar sobre os métodos, né, anticonceptivos que existem. No segundo, você pode falar sobre a educação, né, familiar a esse respeito. E no terceiro, então, por que tantas meninas engravidam, mesmo com tantos conhecimentos, ok? Mais ou menos isso. E, finalmente, nós temos a conclusão, que é a parte onde o leitor se coloca, põe sua opinião, apresenta sugestões para solucionar o problema, porque geralmente em vestibulares é solicitado um problema para o qual o governo tem percebido, né, bastante polêmica, bastante opiniões na sociedade, que está afetando a sociedade como um todo. Então, nessa parte, você vai apresentar soluções, o que você faria para resolver aquele problema. Mas não basta indicar a solução, você tem que dizer quando será feito, quem é responsável por solucionar o problema e de que maneira isso pode ser feito. Não basta falar se os governantes têm que distribuir camisinha, têm que distribuir contraceptivos, né, para que as adolescentes não engravidem. Não basta falar isso, você tem que explicar como o governo vai fazer isso, de que maneira acontecerá, ok? Nessa parte onde você fala mais aquilo que você pensa, né, que você faria se você fosse governante, ou as pessoas da sociedade, se você achar que são as pessoas que podem solucionar o problema e etc. Tá bom? Então, são essas 3 partes. Eu falei de uma maneira bem resumida, mas eu acho que deu para entender. Qualquer dúvida, eu volto no assunto numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau.